Eu já ouvi várias pessoas dizendo: quanto mais eu sei das coisas, mais eu sofro. Será que não é melhor me alienar, esquecer de tudo, viver a minha vida? Será que assim eu não posso ser mais feliz? Muitas pessoas fazem essa pergunta para si mesmas, né? Mas daí tem o outro lado. Quando nós nos alienamos e não sabemos das coisas, nós não temos como interferir no mundo, né? Se é que nós temos como interferir em alguma coisa nessa decadência global. Observando o plano terreno, hoje eu acredito que poucas coisas poderão ser melhoradas nos próximos anos. Talvez nada. Eu acredito que o próprio colapso e o caos que vierem a surgir vão promover uma purificação sobre a Terra, porque em determinados instantes somente uma grande catástrofe para novamente reordenar as coisas. E assim é com os seres humanos hoje, infelizmente, né? As divisões são tantas, as cisões, os desentendimentos, que as pessoas não conseguem mais entrar numa mínima sincronia para que os problemas possam ser resolvidos. Porque sem sincronia, sem uma cooperação, não é possível elaborar um plano de ação que traga resultados positivos. E esse é o problema hoje, porque as pessoas puxam para diferentes lados, porque a unidade está perdida, não existe mais uma unidade. A fragmentação é tanta que as pessoas não conseguem mais voltar o olhar para o mesmo lugar, né? Ou minimamente para um lugar comum, para que esforços possam ser somados. Então esse é certamente o grande problema nos dias atuais, né? A falta de união. Mas o que então nós deveríamos fazer? Abrirmos mão do nosso ponto de vista e pensarmos todos de forma igual? Não. Isso seria algo artificial também. As mudanças precisam ocorrer de forma natural, quando as pessoas realmente fazem algo por livre e espontânea vontade. Não adianta forçar as coisas, né? Eu vejo que, por mais bem intencionados que nós estejamos, dificilmente vamos conseguir reverter essa decadência da humanidade. É através dessa própria decadência e do desmoronamento que depois poderá surgir algo novo, ou não. Porque já fomos longe demais em muitas coisas. Não é possível voltar. Não é possível fazer a água do rio subir novamente o antigo leito. Essa água já foi embora, já está no oceano. Outras águas já vieram, outras estão vindo, outras virão. Nós não temos como voltar no tempo e mudar aquilo que fizemos errado no passado. Depois que as atitudes são tomadas, as consequências inevitavelmente surgem. E esse é o problema hoje. A humanidade, ao longo das últimas décadas, fez escolhas erradas e tudo isso precisará primeiramente ser colhido para que depois algo novo possa surgir através da dor, do sofrimento, do desmoronamento dos falsos modelos que hoje mantêm o mundo no lugar, ou as sociedades humanas, né? Quando eu falo de mundo, falo das diferentes sociedades humanas. Então, tudo tem um ciclo natural, tem um processo natural, com o seu começo, o seu meio e o seu fim. E os dias estão contados para esse nosso modelo civilizatório. Quem disse que a humanidade seria sempre assim? Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento. E uma hora as coisas acabam, elas terminam. E essa é a encruzilhada diante da qual nós nos encontramos. Até quando o nosso modelo vai ficar de pé? Eu acredito que essa é a pergunta. A pergunta não é quando que nós vamos conseguir endireitar as coisas, que não vamos mais conseguir endireitá-las. Essas coisas que já aconteceram, que já vivenciamos,
que a história relata. Essas coisas foram, e a humanidade hoje encontra-se exaurida, sem grandes possibilidades, senão o desmoronamento, e depois alguma coisa nova pode surgir, né? Eu acredito que tudo o que nós podemos hoje é amenizar os efeitos desse desmoronamento, né? Nós podemos amenizar, claro. Nós poderíamos mudar o rumo disso se a humanidade despertasse, se as pessoas se tornassem conscientes, se elas se libertassem dos seus erros, das suas ilusões, dos seus enganos. Então, sim, tudo poderia mudar em questão de poucos anos, mas as pessoas não estão dispostas a acordar porque não querem mudar, não querem sair da sua zona de conforto. Quando se trata de promover pequenas modificações, as pessoas tiram o corpo fora. Elas não querem fazer a sua parte, em sua grande maioria. E daí fica difícil mudar as coisas por bem. Então as mudanças acabam vindo por mal, como será agora, nos próximos anos, nas próximas décadas, no próximo século. Eu não sei quanto tempo que o nosso modelo vai ficar de pé ainda, mas é fato que tudo que está aí vai desmoronar. O globalismo vai desmoronar, o islamismo, o cristianismo, eu não sei se ele vai ficar, se ele vai perdurar, porque as suas bases hoje são insólitas. Esse cristianismo está muito longe das palavras de Cristo, né? Eu procuro seguir as palavras de Cristo, eu me denomino um cristão espiritualista, mas eu não sou um cristão segundo os moldes das religiões cristãs de hoje. Então, praticamente tudo está errado. Eu ousaria dizer que está tudo errado hoje, em termos institucionais, né? Não há muito o que esperar da humanidade. Eu acredito que o desmoronamento é o que nos espera. E esse desmoronamento ele vai gerar um grande turbilhão, um grande caos, uma imensa confusão. Muitas coisas vão se desestruturar, vai ocorrer um desmonte do nosso modelo civilizacional, o que talvez é necessário a essa altura, já que as pessoas não se capacitam a promoverem as mudanças conscientemente. Alguma coisa ruim vai ter que acontecer para que elas acordem. Muitas vezes é assim, as pessoas precisam perder o que elas têm para que possam acordar, mudar e promover as transformações necessárias. Infelizmente, esse é o nosso caso hoje. Não há mais muito o que esperar das pessoas, né? Então, será por via da dor, do sofrimento, do caos, do desmoronamento, do desmonte do nosso modelo civilizacional que algo novo poderá surgir. Nós precisamos realmente de algo novo, como Cristo já quis em sua época. Ele clamava para o nascer de novo, o despertar espiritual. Cristo dizia: não coloquemos vinho novo em odres velhos, porque eles vão quebrar, o vinho vai se perder. Não coloquemos remendo novo em roupas velhas, porque isso vai destoar, não combina. Então, Cristo apontou para aquela fluidez da vida. Da mesma forma como Heráclito disse: o homem não se banha 2 vezes no mesmo rio, e não se banha mesmo. Isso não quer dizer que o ser humano é ou deva virar um modista, mas existe dentro dele o movimento do espírito, e quando esse movimento se manifesta em suas ações, elas se harmonizam com as leis espirituais. Então o indivíduo ele consegue encontrar o equilíbrio entre obedecer às leis espirituais e também promover as mudanças, transformações e evoluções necessárias aqui no plano terreno para que o crescimento no seu todo possa ser alcançado. Então, nós não podemos estagnar, nós não podemos nos acomodar e também não podemos cair na promiscuidade, que são os extremos. Infelizmente, a humanidade se encontra nesses extremos.
Parte da humanidade está estagnada, seguindo apenas regras morais sedimentadas, que é um falso conservadorismo. O verdadeiro conservadorismo, ele está pautado no movimento espiritual daquele ser humano que desperta e procura atualizar os seus valores segundo os preceitos universais das leis espirituais. Isso é o verdadeiro conservadorismo. Ser um conservador de verdade não é ser um cabeça dura, um bitolado, né? Isso é ser um estagnado. Então nós temos de um lado a estagnação e de outro lado a promiscuidade, a imoralidade, a decadência. E nenhum desses extremos é favorável. Nós precisamos seguir o caminho de Cristo, nascendo de novo, nascendo para o Espírito, pautando nossas ações na voz do Espírito, que é a intuição. Então, sim, nós nos tornamos fluidos. Nós continuamos a nossa evolução, mas mantemos valores sólidos que vão pautando nossas ações. Esse é o equilíbrio, o verdadeiro equilíbrio. E ele não é uma receita pronta, ele não é uma norma de conduta. Cada um precisa encontrar esse equilíbrio dentro de si, segundo suas aptidões, ouvindo o seu espírito, a sua consciência, a sua intuição. Então é algo muito particular. Não existe um cálculo matemático para determinar como deve ser isso. Cada um precisa encontrar esse caminho dentro de si. As religiões tentaram estipular isso de forma rígida e não funcionou. Não funcionou porque não adianta nós termos multidões de seres sem vida interior seguindo as religiões. O ser humano precisa despertar e ele próprio comungar com a força de Deus, com as energias espirituais, com as leis espirituais. Então o ser humano se torna um verdadeiro conservador, que ouve a vontade de Deus em sua consciência e age segundo essa vontade maior, para que não caia em nenhum dos extremos, ou a estagnação ou a promiscuidade. Quem cai nesses extremos acaba se prejudicando. Ou vira um promíscuo ou um conservador bitolado. Por que eu coloco conservador entre aspas nesse caso? Porque o verdadeiro conservadorismo está pautado na espiritualidade, na fluidez espiritual, né? Infelizmente, muitos que se dizem conservadores não têm essa fluidez dentro de si, mas uma rigidez, né? A rigidez não tem nada a ver com o conservadorismo, mas sim a fluidez daquele que consegue viver no mundo terreno em meio aos seus semelhantes sem se perder, sem cair na perdição, mantendo contato com os valores espirituais, obedecendo às leis espirituais dentro de si mesmo. Isso é o verdadeiro conservadorismo, da forma como eu o entendo e procuro praticá-lo no dia a dia, nas pequenas ações diárias. Porque é preciso estar sempre fazendo uma vigília dentro de si. Como disse Cristo, orai e vigiai para não caíres em tentações. Então, nós precisamos estar numa vigilância constante para ouvirmos a nossa intuição, o nosso espírito, para sabermos fazer o que é certo, na hora certa, do modo certo, para que nós não nos prejudiquemos e também não prejudiquemos os nossos semelhantes, né? Então, esse equilíbrio é, na verdade, o grande desafio da vida. Mas quem desperta espiritualmente, ele alcança esse equilíbrio sem tanto estresse, porque esse equilíbrio ele não é mental, ele não é físico, mas sim ele é espiritual. O espírito transcende tanto o corpo como a mente, e o espírito consegue promover esse equilíbrio brincando de forma natural, de forma autêntica e original. E quem é desprendido, que não está preso aos conceitos rígidos,
ele consegue alcançar esse equilíbrio e essa fluidez, né? E se torna como um rio que corre para o mar. Eu acredito que nisso está o verdadeiro conservadorismo, na fluidez, não na rigidez. Porque a rigidez e a promiscuidade são os extremos de uma sociedade decadente, como a nossa hoje. Como a nossa. Existem dois grandes grupos, né? Um grupo constituído por pessoas rígidas e um grupo por pessoas promíscuas. Mas nenhum desses extremos nos permite dar passos adiante para que possamos evoluir como humanidade no seu todo. Porque como humanidade no seu todo estamos decaindo. Nós vemos sim a evolução espiritual de indivíduos que procuram o seu próprio caminho, ouvindo a sua intuição, procurando compreender a vontade de Deus. Pessoas assim alcançam um aprimoramento existencial, né? Mas isso requer uma vigilância, é preciso estar vigilante dentro de si, né? Porque as leis espirituais elas refletem no íntimo de todo ser humano e é preciso estar desperto para observar isso, né? Então, nos dias atuais, o ser humano ele precisa estar muito ligado ao seu íntimo, para que ele possa perceber o que é preciso fazer para alcançar os objetivos da sua existência. E o mundo, né, ou a humanidade, infelizmente, vive o fim do seu tempo, né? O modelo civilizacional como o conhecemos hoje. Como conhecemos hoje. Isso não quer dizer o fim da humanidade, mas o fim desse modelo civilizacional, que nós não sabemos até quando vai durar, porque a humanidade está caminhando perdida, o sentido da vida está completamente exaurido da existência das pessoas. As pessoas vivem por viver, atrás de prazeres, atrás de passatempos inúteis, ou vivem na rigidez, ou vivem na imoralidade, na promiscuidade, que são os extremos, mas nenhum desses extremos constitui a vontade de Deus que se manifesta ao ser humano de forma fluida, porque a vida é fluida. A vida não é rígida, não é estagnada. A vida é movimento. E nós precisamos nos movimentar dentro de nós mesmos, como disse Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. Somente o movimento espiritual é que indica rumos e direções ao ser humano para que ele possa viver em paz e harmonia sobre a Terra. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu!